Alô, guerreiros! Professor Everaldo, novamente com vocês, discutindo ciências humanas, viajando na história, falando de fatos importantes, contribuindo para que você prepare-se para o vestibular, prepare-se para o concurso público e estude como instrumento de ampliação do seu conhecimento. Então, a gente está com você aí, convidando você a participar das nossas aulas e fazemos o convite para se inscrever em nosso canal no YouTube, Oficina de Humanas, e que você convide alguém que gosta de política, de economia, de sociologia, de filosofia, de história, de geografia, de atualidade, para se inscrever e contribuir para a divulgação das ciências humanas. Valeu, meus guerreiros! Nosso encontro de hoje vai ser com um tema super conhecido, Revolução Francesa. Vamos ao conhecimento. Amigos, vamos hoje falar de um assunto super estudado na história da humanidade, Revolução Francesa. Dentro de uma visão positivista da história, que aqui prevalece, a história está em processo de evolução, né? Então se viveu a Antiguidade, o mundo da escravidão, a Idade Média, o mundo da servidão, a Idade Moderna, o mundo do comércio, e a Idade Contemporânea, o enterro do Estado absolutista, dos resquícios do feudalismo, e o surgimento do mundo industrial, do mundo liberal. E o fato histórico que é utilizado como referência para demarcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa tem essa importância? Porque é uma revolução universal. Ela acontece na França, mas ela tem um raio de influência muito grande, é um epicentro, é um terremoto do liberalismo no mundo, no sentido de provocar a queda de regimes absolutistas. Então acontece na França, chega ao Brasil, chega à América e outros países da Europa. Qual o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. É isso? Diz que a fraternidade nós ainda não chegamos, sonhamos em chegar um dia, né? Então vamos entender um pouquinho o seguinte: quando existe uma revolução, existe uma mudança radical na sociedade. E se algo mudou de forma radical, é porque o que existia não prestava, estava esgotado, estava falido. E é preciso o quê? Surgir um novo mundo. E aí, olha aqui como era a sociedade francesa antes da Revolução, sociedade estamental. Então você tinha o rei, que representa o governo, na verdade. Aí tinha o primeiro estado, o clero, cheio de privilégios, não pagava impostos, recebia pensão do Estado. Segundo estado, nobreza, também não pagava impostos, recebia pensão do Estado. Terceiro estado, os servos, os camponeses, mais a burguesia para estar aqui junto com os servos. Então você tem primeiro e segundo estado, o grupo de privilegiados, e o terceiro estado, que seriam os servos, que seriam os camponeses, mais a burguesia, querendo mudar a França. Tem um pensador radical que ele diz o seguinte, ele afirmava: o mundo só será livre quando o último nobre for enforcado nas tripas do último padre. Porque o que ele quer dizer com isso? Tem que acabar com as regalias do clero e da nobreza, que são parasitas do terceiro estado. Então, a Revolução Francesa é feita pelo terceiro estado. Contra quem? O primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, tá certo? Então, isso aí é a sociedade. Agora, como estava a situação da França, né? Então, vamos lá. Primeiro, o autoritarismo dos Bourbons, né? Os Bourbons governavam de forma centralizada demais, né? Luís XIV foi o símbolo maior desse absolutismo. Os católicos que dizem: o Estado sou eu sou o Rei Sol, né? Eu sou a luz que serve de guia para os demais monarcas europeus. Quem dizia isso? Luís XIV. Então, Luís XVI estava no poder com arroubos autoritários e centralizadores, se desgastava. Segundo, a França vivia uma crise na agricultura, por duas razões.
Uma de ordem estrutural. Nos campos franceses, ainda se usava o trabalho servil. E o servo não vai se empenhar a produzir muito. Porque a função da produção de estilo servil é a subsistência. Então, imagine a Inglaterra já vivendo a Revolução Industrial, o mundo se transformando e a França vivendo no campo com o trabalho servil. Uma das causas era essa. Outra causa, não é estrutural, é conjuntural, é imediata, foram os problemas climáticos naquele ano que arrasaram a produção agrícola e a fome tomou conta dos franceses. Tanto é que se viveu em 1789 o chamado Grande Medo, os saques, as invasões das propriedades, o assassinato de pessoas. Esse era o Grande Medo, aterrorizou os franceses. Crise financeira, qual o problema? A França tinha um déficit pouco, gastava muito e arrecadava pouco. Por quê? Porque se a crise econômica chegou, o Estado vai arrecadar menos. Então o Estado, a arrecadação caiu. E a despesa era alta demais para pagar pensão para membros do clero, pensão para membros da nobreza. Então a causa principal do déficit público era as regalias do clero e da nobreza, que tinham muitas propriedades, e sobre essas propriedades não havia tributos. Então eles não contribuíam para a receita e representavam a principal fonte de despesa do Estado francês. A França também tinha crise nas manufaturas, porque o rei francês fez um acordo com a Inglaterra, facilitando a entrada de produtos industrializados ingleses na França. Então a concorrente dos produtos ingleses quebrava as manufaturas o quê? Francesas. Então estava ruim no campo, ruim na cidade. Né? Pensando nos problemas, o rei convocou a Assembleia dos Notáveis para tentar convencer o clero e a nobreza a renunciar a alguns privilégios. O clero e a nobreza, mesmo diante do caos social que a França estava vivendo, se recusava a renunciar a qualquer privilégio. E o que é que o rei fez? Uma coisa que não era feita desde 1614, a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que era reunir primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. A pergunta é, quem quer mudar a França? O terceiro Estado, né, gente? Clero não quer, nobreza não quer. Primeiro e segundo Estado. Quem quer mudar? O terceiro Estado. Burguesia e povo quer mudar a França. Na Assembleia dos Estados Gerais havia uma chance de mudança. Só que o rei fez o seguinte, ele mudou o sistema de votação. Em vez de cada deputado ter um voto, cada Estado teria um voto. Então, Luís XVI adotou o sistema de votação por Estado. Ou seja, imagine que fosse a seguinte ideia, todo mundo vai pagar imposto agora. O primeiro Estado ia ser contra, o segundo ia ser contra, o terceiro ia ser a favor. Ia mudar alguma coisa na França? Não ia mudar. Então, quando o rei adotou o sistema de votação por Estado, isso criou uma rebelião. O terceiro Estado se retirou da Assembleia dos Estados Gerais, o povo foi para as ruas, e no dia 14 de julho acontece o quê? Ó, essa imagem aí, ó, a Bastilha cai. O que é a Bastilha? Uma prisão na França. A Bastilha é o símbolo do absolutismo francês. Então, no dia 14 de julho, a queda da Bastilha é o marco inicial da Revolução Francesa. Quem vai tomar o poder? A burguesia, apoiada pelo povo, mas não o povo participando do poder. Quem deixa o poder? O clero e a nobreza. Então, nós temos a primeira fase, Assembleia Nacional, domínio burguês, os girondinos comandam a França, extingue os privilégios feudais, aplica-se o princípio iluminista, todos são iguais perante a lei. Não é isso? Então, coloque isso aí. Cria-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, que diz que todos os homens nascem livres e iguais. Não é isso? Agora, começa a trair o povo. Em que sentido? Ela acaba com as regalias feudais, mas, por exemplo, o povo queria participar da vida política. O que a burguesia faz? Impõe o voto censitário. Se o voto é censitário, o povo não participa. Então o povo começou a ser excluído. Implantou a monarquia constitucional, o povo sonhando com república. Convence o rei a assinar a Constituição que limitava os poderes do rei. Por que o rei assinou? Porque pensava que ia assinar para depois se recuperar. Cria-se o Estado laico,
que é separado da igreja. Igreja é uma coisa, Estado é outra coisa. Não é isso? Então, é uma revolução de caráter burguês. Mantiveram o rei no trono, mas não o rei governando. Virou uma monarquia parlamentarista. Só que o que aconteceu na França assustou muitas outras pessoas. Então, algumas monarquias se reúnem fora da França para articular um exército internacional que fosse capaz de invadir a França e acabar com a Revolução. Qual a ideia deles? Se a Revolução Francesa desse certo, ela ia se espalhar para outros países. Então, como evitar que a Revolução chegasse a outros países? Acabando com a Revolução que está nascendo. Forma-se as coligações, tem Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, que não queria que a Revolução desse certo, porque a França ia ser uma concorrente. E Luís XVI, que tinha assinado a Constituição, que limitava seus poderes, tenta fugir da França para se aliar às coligações. Só que ele foi preso e tratado como traidor. Quando Luís XVI tenta fugir da França, aí enfraquece quem? Os girondinos, que tinham um advogado, a ideia do rei ser rei parlamentarista. Então, há uma disputa entre jacobinos e girondinos, os dois principais grupos. Nesse momento, você tem o domínio dos jacobinos e começa a convenção, a fase popular da Revolução Francesa. Medidas populares como tabelamento de preços para evitar a inflação, reforma agrária, ensino público e gratuito, sufrágio universal masculino, todos os homens votam, fim da escravidão nas colônias francesas. São medidas populares. O povo sente que a revolução está melhorando sua vida. O povo sente isso na pele. O povo se sente contemplado pelo governo. E isso foi bom. Agora tem um outro problema, o excesso de violência. É por isso que a convenção é chamada também fase do terror. Muitas pessoas foram guilhotinadas, inclusive o rei Luís XVI e a esposa Maria Antonieta, guilhotinados como traidores. E um dos comandantes desse momento, o principal dele, Robespierre, porque tinha Marat, tinha Danton, Robespierre, considerado por muitos o incorruptível, ele caçava e executava qualquer um que discordasse dele. Porque qualquer ideia divergente era tratado como se fosse o quê? Uma traição. Então a convenção partiu para o excesso de violência. Isso afastou o povo do governo, o excesso de violência. Marat foi assassinado por uma mulher com Charlotte Corday. Danton foi guilhotinado a mando de Robespierre, sob a acusação de que era um traidor da Revolução. Com o excesso de violência, o governo jacobino ficou isolado e o povo distante. Quem se aproveita disso? Os girondinos. Toma o poder e aplica o golpe 9 Thermidor. Robespierre é mandado para a guilhotina também. O golpe 9 Thermidor representa fim do governo jacobino, volta dos girondinos ao poder. 9 Thermidor, mês do calor. Então o povo perde o controle do processo o quê? Revolucionário. Aí vem o diretório, que representa o quê? A volta dos girondinos ao poder. Os girondinos vão extinguir algumas medidas, a exemplo do sufrágio universal, do tabelamento de preços, e a França vive um período de instabilidade. Por quê? Os jacobinos estão fora do poder, mas não estão mortos. E cada direito do povo que os girondinos tiram, aumenta a insatisfação popular. Então os girondinos estão no poder, esse período é chamado de contra-revolucionário, porque aquilo que o povo conquistou durante a convenção, está perdendo durante o diretório. Dá nome contra-revolucionário. Mas cada dia a insatisfação cresce. E em 1796, houve a famosa conspiração dos iguais, em que Graco Babeuf comandou um grupo de pessoas tentando tomar o poder e implantar na França uma sociedade igualitária. Se eu estou movido pelo sentimento da igualdade social, eu sou jacobino. Deu certo? Não. A conspiração dos iguais foi uma tentativa, não deu certo. E aí, o que aconteceu? Isso assustou os girondinos, que não queriam tomar medidas para agradar o povo, mas sabiam que dificilmente iriam permanecer no poder. Então o que eles fazem? Pegam um herói militar, um homem que ganhou várias batalhas, Napoleão Bonaparte, e o coloca no poder para ser o símbolo de unidade dos franceses. Então aplica-se o chamado golpe do 18 Brumário,
que marca o fim da Revolução Francesa, com Napoleão Bonaparte no poder. Aos olhos do povo, Napoleão não era nem girondino, nem jacobino, era um militar que representava a união de todos os franceses. E o povo também já estava cansado de tanta guerra. Napoleão, que havia derrotado as coligações, era um herói para a França. Então, espertamente, a burguesia coloca no poder Napoleão para evitar que os jacobinos retomassem o poder. E a revolução adquirisse o caráter popular. Mas aos olhos da massa, Napoleão não é girondino, Napoleão é a França, Napoleão é a união dos franceses, Napoleão é o exército nacional. Então, com essa manobra política, a burguesia consegue com que a Revolução Francesa tenha um caráter burguês, liberal, que preserve a propriedade, a liberdade e a igualdade jurídica, mas que não se faça reformas sociais para garantir ao povo o direito à cidadania. Então, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Só que esse Napoleão ele vai modificar substancialmente a vida política do continente europeu, inclusive com reflexos sobre o Brasil, né? Aí já é um outro momento, uma outra aula para a gente avaliar as repercussões do período napoleônico. Valeu? Então aqui Revolução Francesa representa fim do absolutismo, superação do mercantilismo, da sociedade estamental, da ideia de que o poder do rei vem de Deus, porque se eu degolei o rei, se eu decapitei o rei, se eu passei o rei na guilhotina, é porque eu não acredito que o poder dele vem de Deus. Né? Então há uma mudança de mentalidade. Essa revolução tem como base ideológica o quê? O iluminismo. Tá bom, gente? Fechamos aqui nossa aula de Revolução Francesa. Continue estudando, porque conhecimento é para sempre. Ninguém toma de você. Até o nosso próximo encontro, meus guerreiros.